Olá, pessoal, tudo bem? E estamos aqui então para mais um vídeo do Escadiacro Responde. E hoje eu vou falar de resultados aqui no Escadiacro, tá? Porque a questão que eu vou responder aqui é a seguinte: existe um campo ou uma tela que eu consiga ver o resultado da minha safra no Escadiagro? Sim, existe uma tela, existe um painel dentro do Estadiagro, além de relatórios, mas hoje eu não vou trazer os relatórios, e sim eu vou falar dessa tela, que mostra ali de uma forma simples, de uma forma muito dinâmica e em vários níveis, para vocês conseguirem analisar os custos, analisarem as receitas, analisar o resultado da safra de vocês. E eu já adianto que é um nível onde a gente consegue chegar até a análise de resultado, a análise de custo por talhão. Então, eu vou mostrar aqui na tela do Escadiário para vocês o Consulta Indicadores do nosso módulo dentro do Caixa Bancos, aqui no Escadiário. Esse, então, é o painel, esse é o Consulta Indicadores, onde ele vai trazer todas as informações de receita, de custos e despesas dentro da safra. Eu vou fechar aqui para mostrar para vocês o caminho. Então, nós estamos dentro do módulo Caixa Bancos, aqui do Escadiagro. Aqui em Consultas, aqui embaixo, no último item, Consulta Indicadores. Ele vai abrir essa tela aqui, onde a gente vai selecionar a safra e a gente quer analisar os custos. Eu vou selecionar aqui a safra 22/23 e aí ele vai abrir essa tela aqui do início. Então, nessa tela aqui, a primeira informação que aparece é a safra que a gente está analisando, a área total dessa safra. Lembrando que aqui a gente só trouxe a safra, a gente não está filtrando por atividade. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Então, aqui a gente traz a informação da área, o período aqui dessa safra, que não é o período ano safra, mas é o período onde aconteceu o primeiro pagamento e o recebimento, aconteceu nessa data, e o último pagamento ou recebimento aqui referente à safra 22/23. E aqui nós temos a informação das receitas, já com o valor total de receitas, e logo abaixo o total de receita por hectare. Aqui no mesmo padrão a gente vem com as despesas, o total de despesas e o total de despesa por hectare, tá? Reais por hectare. E aqui o resultado. Aqui o total, também o resultado, e o resultado por hectare. Aqui do lado a gente tem os percentuais de lucratividade e de rentabilidade, lembrando da safra, que a gente não está ainda filtrando por atividade. Aqui vão começar a aparecer os níveis que a gente vai, de acordo com o filtro, ele vai se estendendo e aqui vai aparecendo os níveis em que a gente está fazendo a análise. Já vou filtrar aqui, trazendo a análise da atividade, e aí a gente parte aqui para essa parte de baixo, tanto as receitas como as despesas. Então, aqui no filtro, ó, eu posso filtrar tanto a soja quanto o milho. Eu vou trazer aqui a atividade milho, que é onde a gente tem receita aqui no período. Bom, então, aqui, ó, a gente partindo aqui para a parte de baixo, a gente já vê que os indicadores mudaram, né? Então, aqui a gente está trazendo somente as informações do milho, aqui a gente já tem a lucratividade e a rentabilidade somente do milho. Partindo aqui para a parte de baixo, ó, aqui nas receitas nós temos os grupos dentro do plano de contas. Então, aqui são a parte sintética dos indicadores, tá? No total de venda de milho, a gente tem valor, daí tem os totais aqui com mão de obra fixa, lembrando que não é a parte detalhada desse grupo aqui, tá? Então, aqui a gente tem o total em reais, vamos olhando para as receitas, o total em reais de receita, o percentual geral de venda de milho dentro de receita, depois receita por hectare, receita por saco produzido. Aqui embaixo a gente tem os grupos, então, das despesas, onde com mão de obra, o total, aqui dentro estão todos os gastos com mão de obra,
tá? Salário, férias, encargos sociais. Eu já vou abrir essa tela aqui para mostrar para vocês que fica tudo detalhado também. Então, aqui a gente tem o total de mão de obra fixa, aqui o percentual. Esse percentual equivale ao quê? Dentro de todos os meus custos e despesas da safra, com o milho, 17,72% eu gasto com mão de obra fixa. Assim como semente, 3,55%. Aqui o meu maior gasto provavelmente está sendo com fertilizante. Então, eu estou gastando quase 31% de todos os custos e despesas que eu tenho, eu gasto 31% praticamente com fertilizante, dentro da atividade milho. Aqui eu tenho um custo por hectare, reais por hectare, e reais por saco produzido. Deixa eu abrir aqui, ó, por isso que eu falei, aqui primeiro a gente mostra a parte sintética, depois a gente consegue abrir o grupo aqui, abrir esse grupo mão de obra fixa, detalhando por conta cada tipo de despesa. E desse detalhamento, a gente tem o total de salários. Aí esse percentual aqui é dentro do grupo, ó, percentual grupo, não é o percentual geral ainda. O percentual geral tá diferente, eu vou explicar a diferença. Esse percentual de grupo significa que, dentro do grupo de mão de obra fixa, eu estou gastando 36,53 com salário, 6,46 com férias, atividade. Então, essa coluna aqui traz o percentual de cada conta aqui do plano de contas e traz dentro desse grupo aqui qual o percentual de salário, férias, 13º, rescisão, o que está se gastando em percentual dentro desse grupo de mão de obra fixa. Então, primeira coluna, valor, segunda coluna, percentual dentro do grupo, a terceira coluna aqui, que estão preenchidos, né? Essa terceira coluna já é um percentual dentro de todos os gastos. Então, aqui esse percentual eu não estou olhando só o grupo, eu estou olhando todos os custos e despesas, todo o gasto dentro do milho na safra, onde com salários, na minha atividade na safra, eu estou gastando 6,47%, 1,15% é férias. Alguns gastos, como são bem baixos, acaba ficando 0,05%. Então, aqui já é um total, a gente está olhando os gastos gerais desse percentual. E depois a gente vem aqui com algumas outras colunas. Aqui, como a gente não está falando de insumos, aqui a gente não tem quantidade informada nessa primeira coluna aqui, a gente não tem a informação de reais por unidades. Mas se a gente estiver falando de um gasto com adubo, né, com fertilizante em geral, por exemplo, aqui a gente vai ter a informação, a quantidade informada, já vou abrir para vocês e mostrar, que aqui a gente vai ter um total de reais por unidade, quantidade também por hectare. E aqui nessas últimas colunas a gente tem aqui também o valor de reais por hectare e reais por saco produzido. Então aqui também traz aqui tanto o total, a mão de obra fixa, quanto cada conta dentro do plano de contas, cada classificação de despesa. Fechar aqui para trazer para vocês aqui, por exemplo, ó, aqui o gasto com calcário no milho, a gente tem o valor, a quantidade total em toneladas, estão controlando em toneladas aqui, e aí a gente tem o valor total, o percentual dentro do grupo, então, dentro do grupo de fertilizante está sendo gasto 43,60% somente com calcário. Aqui tem o percentual geral, ou seja, dentro da safra do milho, 13%, 13,5% é gasto com calcário. Aqui, reais por unidade, ou seja, a unidade que está sendo controlada é toneladas, então R$ 93 por tonelada. Quantidade por hectare. Aqui também segue na mesma linha, no mesmo padrão, reais por hectare e a quantidade por saco. Aqui ficou zerado porque está sendo uma quantidade baixa aqui, então ele pode ter uma casa decimal maior, né, com mais casas decimais, acabou calculando em zero. E aqui, reais por saco, com gasto somente com calcário. E tem um detalhe, tá?
Aqui a gente não para nessa análise, a gente consegue trazer mais níveis ainda. Ou seja, aqui dentro de frete fertilizantes, eu vou entrar aqui nessa conta e ó, aqui nós temos os lançamentos dentro dessa conta de frete fertilizantes. Então é uma consulta bem completa. A gente consegue chegar no nível do lançamento dentro dessa conta de frete fertilizantes, que fica dentro do grupo de fertilizantes, que fica dentro da análise do milho na safra 22/23. E aqui a gente consegue também fazer algumas alterações dentro desse lançamento. Então, aqui a gente sabe que foi um lançamento realizado dentro do lançamento de pagamentos dentro do Caixa Bancos. Aqui ele é um recibo, então foi feito diretamente aqui no Caixa Bancos, não foi uma nota fiscal paga, enfim. Aqui a gente consegue até alterar esse lançamento dentro do Caixa Bancos. Pode alterar a conta, pode alterar o rateio, tipo de lançamento aqui para fins de LCDPR. Aqui alterar o valor que foi pago, todas as informações aqui elas ficam abertas para serem alteradas. Voltar aqui na atividade milho, que eu vou, para finalizar, mostrar os níveis, então, que a gente consegue filtrar. Aqui a gente está filtrando, então, a atividade milho, mostrando a área do milho, somente do milho, área plantada, a produtividade do milho, período, receitas, despesas, resultado, percentual de lucratividade e de rentabilidade. Então, aqui nesse filtro é onde eu consigo filtrar as fazendas. Então, eu venho aqui e vou filtrar por fazenda. E aqui eu estou vendo a análise da fazenda. Aqui a gente já percebeu que saíram as receitas daqui. Porque a receita que tinha lá, provavelmente era da outra fazenda. Então, aqui aparece somente os lançamentos, a parte de resultados da Fazenda Juliana, do milho. E tem mais, aqui vindo aqui no filtro novamente, se a gente vir aqui na flecha, a gente vem, filtra a fazenda, e aqui na flechinha para baixo a gente consegue filtrar o talhão. Essa fazenda em específico tem cadastrado somente um talhão, mas ela pode ter outros talhões cadastrados. Então aqui eu consigo trazer a nível de talhão. E aí conseguir fazer a análise de custos por talhão também. Deixa eu voltar aqui, porque nessa fazenda aqui, vou trazer aqui na atividade milho, ó, eu já consigo vir aqui. Se eu não quiser ir pesquisando fazenda, já posso vir aqui embaixo mesmo, ó. Aqui tem um talhão somente, e aqui também tem um talhão. Acho que na soja a gente consegue ter mais talhões cadastrados. Vou mostrar aqui a soja para vocês. Eu venho aqui na soja, ó, e se eu não quiser ficar entrando atividade por atividade, eu venho aqui, filtro a fazenda e ainda filtro ali o talhão que eu quero pesquisar. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar aqui com as suas dúvidas, que a gente também traz aqui para responder no Scadiagro Responde. Compartilha com seus amigos produtores rurais e nos vemos no próximo vídeo. Obrigada!